Se não entrar, né? A gente continua. Vamos orar para a gente começar? Pai querido, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a sua palavra, por essa oportunidade, ó Pai, para começarmos a estudar mais um pouco o livro de Jeremias, para entender a importância dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a sua igreja, sobre toda a nossa família. Abençoe-nos, ó Pai, conduza-nos e nós possamos entender a sua vontade, não a vontade do homem, e que possamos ser fortalecidos para realizá-la, Senhor. E assim possamos ser instrumento nas suas mãos para glorificar o seu santo e bendito nome. Pai, abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dúvida da semana passada para a gente começar? Não, só espanto mesmo. Nossa, gente. Eu falei, eu estava pensando. Você falar, eu não estou ouvindo, hein? Tá? Ô, Fernando, eu fiquei pensando, mas quem que te deu na cabeça de falar sobre Jeremias? Eu não sei quem que foi a irmãzinha que falou que queria aprender de Jeremias. Quando a gente encontrar, a gente dá uma surra nela. A gente repete. Não, mas, gente, é muita coincidência, é muita coisa igual que a gente está vivendo. Muito, muito, muito. O livro é muito atual, né? Então, e não foi feito ontem. Exatamente. A gente vê que a história se repete. Quando a gente começa a estudar Jeremias, a gente vai vendo que a história vai se repetindo. Então, e eu li outros livros também, onde fala do povo de Israel, né? O povo, ai, Jesus põe tudo, Deus põe tudo lá certinho, aí o povo vai, quebra a cabeça, aí Deus vai lá, conserta, aí faz de novo. Eu falei, Jesus, o Senhor nos conhece. Amém. Graças a Deus que nós somos na graça, né? Porque Olha, a gente deixa, durante a nossa caminhada, nós nos desviamos. Não é certo, não é correto, mas é uma verdade. Porque a gente se distrai com pequenas coisas que não deveriam nos distrair, a gente acaba dando tempo para as coisas que a gente não deveria dar, importância para as coisas que não deveríamos dar. E o principal, que é servir ao Senhor, a gente acaba deixando de lado. porque a gente acha que tem o último minuto. Porque acha que tem outro minuto, porque tem aquela certeza, não é impressão, que Deus é amor e que Deus perdoa tudo, né? Misericordioso, ele vai Misericordioso. perdoar. Mas acontece que ele é justo, né? Então, E a justiça dele faz com que ele trate todas as pessoas você que pode estão. plantar uma bananeira, mas você não vai colher manga. Não vai, não vai. Por quê? Porque ele é amor. Ele é justo e é amor. Então, assim, ele sempre está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Como diz a palavra, as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, nós sempre temos uma oportunidade e condições de melhorar. Mas a tendência, não há um justo sequer, né? A tendência é que a gente se deixe namorar pelas coisas do mundo e acabe, de uma maneira ou de outra, se desviando. E era o que o povo estava fazendo nesse livro, né? É o que a gente via acontecer nesse livro aqui, muito claro, muito, muito transparente. Porque esse livro ele fala basicamente de três assuntos. Primeiro, arrependimento. Tá? Se a gente for ler o livro de Jeremias, é um clamor, é uma chamada ao arrependimento. O livro todo é assim. Em havendo o arrependimento, você não irá passar por aquele julgamento de estar distante, de estar separado, de estar contra a vontade de Deus. Então o livro fala de arrependimento, julgamento e restauração. Veja, o arrependimento irá restaurar o povo. A falta do arrependimento vai gerar um julgamento. Então nós vamos ver bastante nisso. Nós vemos isso bastante no livro lá de Juízes, né? O povo se desviava, aí o Senhor levantava um juiz, aquele juiz trazia a palavra de Deus, o povo se arrependia, reconciliava, voltava e ficava tudo bem. O juiz morria, o povo tornava a fazer aquilo que não era agradável a Deus, tornava a se desviar, aí o Senhor tinha que levantar um novo juiz. Então, veja, um arrependimento, uma chamada ao arrependimento, um julgamento e uma restauração. Isso é uma constante. Então, o Jeremias, como profeta,
O que significa profeta? Profeta é aquele que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus. Existem discussões hoje em dia se haveria profeta hoje ou se não haveria mais profeta. Por quê? Porque o profeta no Antigo Testamento, de uma maneira ou de outra, ele chamava o arrependimento, ele trazia a palavra de Deus e ele apontava para Jesus, para a vinda de Jesus. E Jesus iria restaurar. Então, que Jesus iria trazer novamente o povo à vontade de Deus. Como nós passamos, ou já passou o Novo Testamento, há pessoas que entendem que não haveria profeta hoje, por causa desse tipo de julgamento. Mas se entende também como profeta aquele que leva a palavra de Deus. A palavra de Deus não é aquela que surge de qualquer lugar. A palavra de Deus na Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia. Então, seria você levar a palavra de Deus às pessoas. E esse livro, então, de Jeremias, ele é muito atual. Por quê? Porque as pessoas estavam revestidas em uma religiosidade na época, mas longe de Deus. Eles tinham um templo, eles tentavam fazer os seus holocaustos, eles faziam a guarda do sábado, mas era algo muito religioso, muito mecânico, não era de coração. Então, isso fazia com que o povo se distanciasse de Deus. Daí é que a gente viu que ele era um profeta chorão. Por quê? Porque era o povo dele, ele sentia as dores do povo dele, mas sabia o que Deus ia fazer. Ele também não queria abandonar Deus, porque era o Deus dele, então ele sofria pelo povo. Então, ele ficou naquele embate por praticamente 40 anos, que foi o período do ministério dele. Durante mais ou menos 40 anos, ele teve que enfrentar esses problemas. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo? Muito bem. Quando a gente começa o livro, então, lá no capítulo 1, tem algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui. No versículo 1 vai falar que ele era o filho de Ilquias, que ele era o sacerdote, que a gente viu a semana passada, que a gente criou aquele perfil do Jeremias, um filho de sacerdote, um homem temente a Deus, que gostava do povo, que era um homem que tinha sua terra, tinha seu convívio, tinha seu relacionamento, tinha sua amada. Então, isso é o que diz o versículo 1. Mas o que é importante, eu queria chamar a atenção aqui, está no versículo 5. O versículo 5 é muito importante, eu entendo até mesmo para os dias de hoje, porque o versículo 5 está escrito assim, eu estou com a NVT, porque eu acho que é um pouco mais claro, tá? Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe, antes de você nascer. Eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. O que tem importante aqui? Primeira coisa, acaba com um monte de traumas que nós temos hoje em dia. Mas todos nós temos um trauma. De uma maneira ou de outra, nós temos trauma. E esse versículo acaba com nossos traumas. Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou de óculos, então eu estou velho e eu já não enxergo mais, não consigo ler, então eu já não sirvo mais. Ou então eu estou cabelo branco, ninguém repara no que eu estou falando, que eu estou de cabelo branco. Se eu tivesse um cabelo preto, se eu fosse mais novo, ou então se eu fosse mais velho, se eu fosse mais magro, aí a coisa ia ser mais fácil. Se eu ganhasse melhor, ia ser mais fácil. Se eu tivesse um emprego melhor, as coisas iam ser mais fáceis. E se eu tivesse estudo? Então, a gente sempre tem... Boa tarde. A gente sempre tem aqueles questionamentos internos e são cobranças nossas. E isso é o mundo todo. Só que nesse versículo aqui, a primeira coisa que fica claro é que nós somos do jeito que nós temos que ser. Olha o que diz o versículo. Eu conheci antes de formá-lo. E depois continua. Eu separei e o nomeei. Veja, Deus sabia que Jeremias ia ser alto, baixo, gordo, magro, cabeludo, careca. Jeremias era do jeito que Deus queria que ele fosse. Portanto, quando a gente começa a questionar muito se eu sou alto, baixo, novo, velho, estudioso, não sou estudioso, eu estou questionando justamente a vontade de Deus. Porque Jeremias era exatamente o que Deus queria que ele fosse. Quando a gente perde de vista essa verdade, a gente tende a questionar muitas coisas. Veja, quando Deus fala
nomeou para ser meu profeta. Ser antes que eu, antes que você, antes que qualquer pessoa nascesse, Deus já colocou um objetivo. Nós já temos uma atribuição, uma missão estabelecida por Deus, do jeito que nós somos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, às vezes eu questiono, eu não posso fazer tal coisa porque eu já estou velho. E aí o Espírito Santo sempre lembra assim, com que idade Moisés foi chamado? Com que idade Abraão foi chamado? Acabou a conversa, né? Mas a gente pensa, não, eu já estou velho, aí você lembra ali, não dá certo. Então, não é que Deus está chamando só as pessoas preparadas. Deus tem um plano para cada um. E a partir do momento que nós aceitamos esse plano, a partir do momento que nós nos entregamos a esse plano, aí sim ele nos capacita. Aí sim é que nós somos capacitados. Então, se Deus nos chamou para trabalhar determinada atividade, determinado ministério, tanto faz. Ele não pega um músico formadinho, por exemplo, e coloca no louvor. A gente pode, no convívio da igreja, a gente vê isso. A criança sobe com 8 anos, 9 anos no púlpito, finge que está tocando, 10 anos, 11 anos, e aí, com o seu crescimento, ele vai fazendo, escutando música, vai estudando e vai caminhando até se tornar um músico. Mas ele, desde pequeno, ele já vai caminhando para aquilo ali. Nós vemos isso nas igrejas. Nós vemos aqueles pequenininhos, que quem trabalha com pequeno sabe disso. Tem aqueles que gostam de servir, e depois vai crescendo, você vê que ele já tem aquele perfil. E aí, com o tempo, ele vai se preparando. Então, Deus não está chamando os preparados. Deus já nos escolheu para fazer uma atividade. Agora, compete a nós orarmos, pedir uma direção dele, caminhar e acreditar que com a caminhada, na caminhada, ele vai nos fortalecer. E aí nós vamos aprender, sim, aí nós podemos estudar, podemos ler, que nem agora nós estamos conversando sobre Jeremias. Então nós vamos aprendendo, porque ninguém sabe tudo, não dá para saber tudo. A gente sempre aprende. Então, mas a gente vai aprendendo no transcorrer da caminhada. E por que a gente está aprendendo hoje? Não sei. Mas uma hora isso vai ser importante. Quer de uma maneira direta, quer indireta, nós vamos ser bem importantes. Nós já sabemos que a vida dele era numa época igual à nossa. Então, esse versículo 5, ele é bem interessante. Outra coisa aqui, fugindo um bocadinho até do texto, você já tem até aqui uma fundamentação até em relação ao aborto, né? Porque se Deus te escolheu antes que você nascesse, fica difícil questionar ou aprovar até mesmo a realização de um aborto. Se você já estava escolhido, antes de você nascer, eu separei. Antes dele ser formado, ele já estava separado. Então, aí é uma outra discussão para a gente poder pensar melhor sobre o assunto. Mas a gente já tem aqui elementos para saber que nós somos um preparado. Tudo bem? Dúvida? Está tranquilo? E a gente continua. Vamos lá. Diante desse panorama, lembra também do Salmo 139, 16, que fala a mesma coisa, no mesmo sentido. Os versículos de 6 a 10 tem uma coisa bem interessante, né? Jeremias fala uma coisa para Deus e nós falamos, né? De uma maneira ou de outra, uma cara de pau maior ou uma cara de pau menor, mas nós falamos. Quando Deus chama Jeremias, ele fala assim, ó soberano Senhor, no versículo 6, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Em outras palavras, não vem não. Não vem não, que eu não consigo, não dá. Nessas alturas, Jeremias deveria estar com mais ou menos 23 anos. Então, não se sabe se esse sou jovem demais, porque dá para entender das duas maneiras, tá? Esse jovem demais como sendo jovem mesmo, de novo, de falta de experiência de vida, porque é um novo, ou se esse jovem está falando assim, olha, embora eu tenha nascido filho de sacerdote, eu não tenho esse conhecimento, eu sou como um jovem, uma criança, estou começando a caminhar agora. Mas tanto faz, se você for por um lado ou pelo outro, a ideia que está falando é o seguinte, ó, não dá não.
para mim não dá. O senhor está falando alguma coisa que para mim não roda, porque eu não tenho condições. Então, o chamado de Deus gerou um certo espanto, gerou uma certa insegurança em relação a ele. Mas o bacana é que o Senhor responde: não diga eu sou jovem, pois você irá onde eu enviar e dirá o que lhe ordenar, e não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Isso lá no versículo 8. Lembramos de quem quando a gente vê isso? Moisés. Olha, você vai libertar meu povo. Eu não vou, não. Eu não falo direito, eu sou gago, não dá para ir, porque. Aí Deus fala assim: não tema, eu sou contigo. Com Abraão também, quando ele chama, não tema, eu sou contigo. Josué, não tema, eu sou contigo. Por quê? Porque quando Deus nos chama, nós até podemos, somos seres humanos, nós até podemos ter medo, nós até podemos ter uma insegurança, mas junto com o chamado vem uma certeza, vem uma segurança. Deus é conosco. Ora, se Deus é conosco, o que vamos temer? Qual é o motivo do nosso receio? Não temos. Por isso é que é muito importante a gente dar uma olhada e entender um contexto. Olha o não temas no Novo Testamento. Mateus 28, 20. Jesus vira e fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, se Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século, nada mais é do que não temas. Eu estou com você. E olha como vai fechando a história. Se a gente entender que Jeremias foi aquele responsável ou escolhido por Deus para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar que o povo estava se desviando dos caminhos de Deus, sabendo que a tarefa ia ser difícil, mas Deus o escolheu, e como um profeta, no sentido de que aquele que fala a palavra de Deus, se dirigindo a um povo desviado, perdido, qual é a nossa função hoje, então, no século XXI? A mesma. Somos escolhidos por Deus para levar uma palavra de Deus, para provocar ou tentar promover ou para fazer pensar um arrependimento comportamental. Como que está sendo, então, a nossa atitude em relação à palavra de Deus? Quando a gente continua, a gente vai ver que o povo não aceitou Jeremias. É fácil. Quando a gente vai comentar sobre a atitude do mundo atual, ninguém aceita o que nós falamos. Nós somos radicais, nós somos velhos, nós somos ultrapassados, ou o famoso não é bem assim. Mas, na realidade, nós somos chamados por Deus para levar a palavra dele aonde nós estivermos. Onde que eu estou, Cuquinha não está, mas onde Cuquinha está, eu não estou. Onde eu estou, você não está, cara, mas onde você está, eu não chego lá. Eu não posso chegar lá. Não dá, não é meu alcance. Assim como vocês não chegam aqui. Agora, qual que é a diferença entre nós? Nenhuma. Todos fomos chamados pelo Senhor para levar a palavra dele, para trazer o povo ao arrependimento e para que haja uma restauração. Porque senão nós vamos entrar em julgamento. O povo vai entrar em julgamento. Por isso é que vem a palavra de Deus para Jeremias, não temas. Por isso é que Jesus, em Mateus 28, 20, fala: estou convosco todos os dias. Porque é normal ter medo. Lembra de Pedro. Não conheço, estava com ele, estava não é comigo não. Né? Antes daquele episódio, não, eu vou com o senhor até a morte, não tem problema. Opa, dali a pouco, não conheço não. Ser humano. Ser humano. Então, esse chamado é muito importante para que a gente lembre o que vai acontecer. Olha o versículo 14. Ó, primeiro, deixa eu pegar um pouquinho o versículo 11. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi:
veja o ramo de uma amendoeira. O que tem de interessante aqui? A amendoeira era uma árvore comum naquela região, então todos conheciam aquela árvore. Também ela costumava dar as flores, a folhagem dela, antes da primavera. Então, antes que viesse o fruto, já vinham as folhas, já vinham as folhagens. Então, quando Deus está dando um exemplo, ele está dando um exemplo que as pessoas conheciam, que as pessoas sabiam. Depois ele vai dar o exemplo da panela no fogo. Quem nunca teve uma panela no fogo, né? Você vai tampar lá e ela cai. Tampa o arroz, ele ferve, o feijão, ele ferve, o macarrão, sei lá o quê. Coisas que sabia. Deus estava falando o seguinte, olha, se vocês não se arrependerem, assim como acontece com a panela que vai derramar, vai acontecer com vocês. E estou avisando que nem a amendoeira antes do tempo, para que você saiba que as coisas vão piorar. E olha o versículo 14. O Senhor disse: terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo dessa terra. O que quer dizer isso? Deus está avisando, Deus está comunicando, mas Deus está apontando: olha, se não for bem assim, se vocês não seguirem, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, vai vir sofrimento, vai vir dor, vai vir terror, vai vir problema. Não parece os dias que nós vivemos? Quando a gente vê um erro de comportamento, ou pelo menos comportamentos que não estão adequados em relação à Bíblia, se as pessoas não se corrigirem, não buscarem o caminho correto, vai haver problema. E aí, então, Deus dá uma ordem para Jeremias, lá no versículo 17, que é uma coisa que a gente teria que pensar bastante. Diz o versículo assim, Deus falando para Jeremias, né? Levanta-te e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Olha que legal para a gente destacar na nossa Bíblia. Em primeiro lugar, foram 3 verbos, quer dizer, 3 ações que Deus quer que Jeremias faça, que são as mesmas ações que eu e você deveremos fazer nos dias atuais. Versículo 17. Levante-se. Por que você está parado? Por que você está sentado vendo o tempo passar? O que você está fazendo com o braço cruzado diante de uma geração que está perdida? Levanta. Levanta. Age. Atua. Lembra lá atrás? Ah, mas como que eu vou fazer? Eu sou novo. Não, eu te escolhi antes de você nascer e eu já determinei que você fosse levar a minha palavra. É antes. Então levanta porque você já foi escolhido. Você já deve realizar uma atividade. Depois o Senhor continua lá. Prepare-se. Porque não adianta nada eu levantar e não me preparar. E aí é um problema que as pessoas geralmente passam a bola. Eu não posso dar uma aula porque eu não sei, eu não estudei, ou eu não consigo guardar na cabeça. Eu não posso fazer um evangelismo porque sabe, eu tenho vergonha, eu não sei assim, abordar as pessoas. Ah, mas eu também não posso fazer uma atividade tal na igreja porque eu não tenho habilidade manual. Deus está falando, levante, coloque-se à disposição. E depois, se prepare. Como que eu vou me preparar? Com cursos, com leituras, com meditação, com oração, com consagração, com aconselhamento, com direcionamento. Eu vou me preparar. Para quê? Que está o terceiro verbo ali, agir. Levante-se, prepare e haja. Haja. Então, veja, nós, eu e você, fomos escolhidos para quê? Para ficar sentado no banco? Não. Nós temos que levantar.
E aí a gente levanta e fala o que a gente quer? Também não, nós vamos nos preparar. E aí me preparar, eu faço o que com isso? Eu vou ter que agir. Esses três verbos, levantar, o preparar e o agir, são vigentes hoje na Igreja de Cristo. Lembra que a seara era grande, rogai ao Pai para que mande trabalhadores? Porque por mais que tenha pessoas no campo, mais que tenha pessoas na igreja, mais que tenha pessoas trabalhando, ainda é pouco diante da população. É só a gente olhar o nosso bairro aqui, não precisa ir longe. Quantas atividades nós poderíamos realizar, ou quantas pessoas nós poderíamos alcançar, ou quantas pessoas nós poderíamos ser bênçãos na vida dela. Levante, prepare e haja. E aí tem uma questão importante. Eu vou fazer o quê? Continuo 17. Levante, prepare-se para agir e diga-lhes tudo que eu ordenar. Não é para eu fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu posso até detectar um problema ou uma situação que eu pense que venha a ser um problema. Mas, se o Senhor não determinar a ação, não vou fazer. Porque se ele me escolheu antes do ventre materno, lá no ventre ainda, ele já preparou tudo. Então, é aí a hora que a gente vê essa atualidade. E isso é tão importante. Por que isso é importante? Porque a gente vive num mundo do politicamente correto. Hoje eu não posso falar do cabelo de uma pessoa, eu não posso falar da cor de uma pessoa, eu não posso falar, não vamos nem tanto, eu não posso falar ainda da roupa de uma pessoa. E é claro que racismo é intolerável, não tenha nem dúvida disso, né? É claro que qualquer agressão física, de qualquer natureza e por qualquer motivo, é inaceitável. É claro. É claro que nós também não devemos chegar e impor uma opinião ou um comportamento como se a gente fosse os únicos certos. Mas nós não podemos nos omitir quando somos consultados. Olha, o que você acha? Bom, eu penso sobre determinado assunto, eu penso assim porque a Bíblia diz assim e assim. Se a pessoa vai aceitar ou não, é um outro 500. Existe o respeito, existe o amor em relação a ela, mas existe a minha opinião. E nesse problema do mundo politicamente correto, a gente começa a admitir certas atitudes, certos comportamentos, para não entrar em atrito. Para a gente não entrar em atrito. E isso, o que acontece? Isso nos leva distante do Senhor. Né? Jeremias foi chamado para levantar, se preparar, agir e fazer o que Deus manda. E nós? Dúvida? Pergunta? Tranquilo? Um monte de pensamento, mas vamos lá. Então vamos, pode falar. Não, tá certo. É É. aquilo que você falou, né? O mundo hoje é ele que está certo. Então, para você tomar uma atitude, tem que ter muita confiança no que você vai falar, confiança em Deus e se preparar, Sim, porque vem bomba. sim. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Então, não é fácil, mas vamos caminhando. Por quê? Jeremias foi chamado num ambiente que era contrário à palavra dele, a esse comprometimento, né? Ele era contrário a isso. Mas era necessário que isso viesse a acontecer. Porque nós não fomos chamados hoje para falar assim, cada um para si e Deus para todos. Isso não existe. O mundo atual costuma falar assim, não, Deus é amor e vale tudo. Toda forma de amor é aceitável. Né? Não é o amor bíblico. Nesse contexto que é utilizado pelo mundo, não é o amor bíblico de Deus. Né? O amor de Deus é aquele amor que quer o bem desinteressadamente, sem interesse nenhum. O amor ágape é aquele amor puro, sincero, que ele só quer o bem porque ele só quer o bem. Não é porque ele está interessado no dinheiro, ou porque ele está interessado em alguma coisa. Paz, querido. Não é porque ele está desinteressado. Então, esse é o amor. E esse amor é o que eu tenho que levar para o mundo. Essa palavra de amor, porque o mundo está sem esperança.
Hoje o mundo busca a esperança. Tem comercial na televisão, por exemplo, que fala que você é melhor quando você viaja. Espera aí, gente. Você não é melhor quando você está viajando. Você é melhor quando você serve a Cristo. Portanto, a gente tem que levar a palavra. Vai ser fácil? Não. Se você for ver aqui Jeremias, olha o que diz o versículo 18. Quer ver? Jeremias 1,18. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Vamos entender isso? Como que eram as cidades na época do Antigo Testamento? As cidades poderiam ser grandes ou pequenas, não é o caso. Mas eles, em volta da cidade, eles faziam muros para proteger a cidade e colocavam um portão fortificado na frente, que ao entardecer eles fechavam esse portão, para que ninguém viesse, ninguém entrasse. Então, a depender da cidade, o muro era mais alto, era mais baixo, mais largo, menos largo. Eu lembro que os muros poderiam ter 6, 9 metros. Né? Jericó tinha um muro muito largo, né? Era tão largo que a casa da Raba era em cima do muro. Então, eram muros feitos de madeira, de pedra, de barro, de tijolo de barro. Eles eram fortificados para que ninguém entrasse na cidade, ou pelo menos eles tivessem uma barreira maior. Só que eles eram feitos de pedra ou de barro, e se você ficasse batendo qualquer coisa, ele, com a continuidade da batida ou da agressão, ele poderia ruir. Ele poderia cair e as defesas caíam. Ou então mesmo as portas da cidade. Se você ficasse batendo na porta com muita força, com intensidade, durante o tempo ela podia quebrar. E Deus vira para Jeremias e fala assim, que ele é uma cidade fortificada como uma coluna de ferro. Não um muro de barro. Não um muro de tijolo de barro. Ele é uma coluna de ferro. Ferro pode quebrar? Sabemos que pode. Mas não é todo mundo, nem toda hora, nem de qualquer jeito que ele quebra. Não é assim. E quando Deus ainda fala assim, ou um muro de bronze. Bronze é um metal muito duro. Você teria que colocar fogo no pé dele com alta temperatura durante muito tempo para ele derreter. Coisa que eles não conseguiriam, porque se eles ficassem botando fogo lá, a cidade ia agredir. Então, Deus está falando para Jeremias assim, olha, você tem uma fortaleza ao seu redor, você vai ser que nem um muro. E ninguém pode te tocar, ninguém pode te derrubar. Ao longo do livro, nós vamos ver que ele foi colocado num poço, que ele sofreu, mas a integridade física dele foi preservada. Por que a gente está abrindo esse parênteses? Porque ele estava num povo, chamando a atenção do povo, do comportamento do povo errado, ia ter consequência, e o povo se rebelou contra ele. É aquilo que a gente estava falando. Politicamente correto, se a gente for avisar o povo, se a gente for orientar o povo, vamos ter problemas. O povo vai tentar, de um jeito ou de outro, agredir, de um jeito ou de outro, afrontar, mas Deus é conosco. Por isso é que a gente tem que se levantar e preparar para termos sabedoria e conhecimento para poder falar com a autoridade de Deus. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Continuando, então. Lá no capítulo 2, vou virar aqui, o Senhor traz mais uma mensagem. Veja, Deus falava com Jeremias de uma maneira constante, né? Não era coisa que falou uma vez só, não. Ele voltou a trazer de novo a mensagem, né? Vai e proclame essa mensagem a Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto.
Naqueles dias Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados. Sobre ele vinha a calamidade. Eu, o Senhor, falei. Por quê? O que está dizendo Deus aqui? Que no começo, quando havia aquele amor sincero, aquele amor puro, havia um relacionamento íntimo com Deus, como o de uma noiva. Uma noiva que não tem interesse, ela ama, simplesmente ela ama. E ela quer estar junto. Não lembra o novo convertido? O novo convertido pode, o mundo está caindo na igreja, glória a Deus. E ele dá aleluia, ele vai embora. Deu tudo errado, aleluia, glória a Deus. Ele bate o carro, aleluia. Porque ele está naquela fase do primeiro amor. Depois de 10 anos, se ele não encontrar a chave, já é motivo para ele não ir no culto, porque deu tudo errado, porque não é possível, e Deus está falando. Lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva. É o que falta no povo. Porque muitas vezes a gente se deixa levar, como nós começamos a aula falando, a gente se deixa levar para aquelas coisas, para aquelas situações externas, e nos afastamos de Deus. E o que é pior, a gente coloca a culpa em Deus. Quantas vezes a gente me escuta e fala assim, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ainda bem que ele não responde. Se ele respondesse ali, ia falar assim, olha, porque você fez isso, está bom, parou. Né? Era o que ia acontecer. Então, essa conversa de Deus é muito importante. Ele lembra o povo como era o relacionamento e chama de volta. E isso vale para mim, é para a sua, para a caminhada da igreja. Às vezes nós nos sentimos fracos. É normal. É normal, ninguém é uma fortaleza da fé que acorda todo dia cantando hino, saltando, louvando. Não existe isso. Que é por um problema de saúde, um problema emocional, um problema financeiro, um problema profissional, não sei. Tem dias que a gente levanta fraco. Tem dias que a gente levanta batido. Vamos orar, vamos buscar mais para que o Senhor é a nossa força. E como que a gente deve lembrar disso? Lembrando como a gente era naquele período que a gente servia com alegria. E o que Deus fez. Quando a gente traz, porque Deus vai fazer aqui, em todo o livro, ele vai trazer, volta e meia, a memória do povo, o que ele fez. O que ele fez no deserto. E se a gente continuar aqui, a gente vai falar assim, Deus ainda fala assim, olha o versículo 5. Assim diz o Senhor. Capítulo 2, versículo 5. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Deus pergunta ainda para a gente. Que defeito vocês encontraram em mim hoje, no século 21, para que vocês se afastassem tanto? Então, imagina como era Jeremias pregar isso para uma população do politicamente correto. O que esse homem não escutou? O que esse homem não passou? Mas tinha um, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Se a gente for continuar, olha o que diz o versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Hoje em dia as pessoas estão procurando muita coisa ou muitas coisas inúteis. A pessoa, como eu falei no comercial da televisão, você é mais feliz se você viaja. E as pessoas acreditam nisso. Você é mais feliz se viaja. Não, você é mais feliz se você está em Cristo. Porque Ele é a fonte da nossa alegria. Todas as outras coisas são passageiras. A gente costuma, vai entrando nesse círculo de se acostumar que tudo é bonito, tudo é certo, tudo é bom. Chega uma hora a gente já se desviou e não viu. Não prestou atenção. Porque eu acho muito interessante o exemplo do adultério. Ninguém adultera o homem ou mulher, ninguém adultera, olhou e aconteceu. Não, não é assim. Primeiro ele olha, depois ele pensa,
depois ele medita, depois ele vai premeditar, depois ele vai arrumar, para depois ele consumar. Em outras palavras, vai indo devagarzinho, ele não vai sentindo o problema. Ele só vai sentir o problema, ela só vai sentir o problema depois que consuma. Mas durante a caminhada ele não percebe. Ele não percebe que ele está se distanciando. É aquela história dos alcoólicos anônimos. Fuja do primeiro gole. Porque do primeiro gole chama o segundo, chama o terceiro, e quando você se ligar, já está de fogo. Então tem inclusive o povo judeu, principalmente no Antigo Testamento, ainda hoje, mas principalmente no Antigo Testamento, eles tinham um comportamento, uma filosofia, que eu já falo que é politicamente, hoje, considerado não correto, né? Mas todas essas coisas que não edificavam a Deus, eles cortavam. Nem vou entrar no assunto, nem vou discutir, nem vou conversar, nem vou deixar crescer. Olha, o que importa é amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Mas eu não está, não. O que importa é que eles nem deixavam. Eles não levavam na sinagoga palestrantes que pudessem falar alguma coisa contrária à lei de Deus. Por quê? Ah, eles não instruíam? Não, é que eles não queriam nem dar corda para que alguém pudesse pensar alguma coisa. Então, quando a gente olha aqui o texto, a gente repara que Deus sente falta disso. E Deus nos cobra um comportamento mais ativo nesse sentido. Tudo bem? Tranquilo? Versículo de 9 a 13. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor, também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra do Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros mesmos que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos. É o que acontece, né? Por quê? A gente troca Deus por momentos de coisas que podem nos dar felicidade, ou pensamos que nos dão felicidade. Deus é contra uma festa? Não. Deus é contra um esporte? Não. Deus é contra uma comunhão, um ajuntamento de pessoas? Não. Deus é um Deus de festa. Vê quantas festas a Bíblia diz, instituiu, e festas longas, não era festa pequenininha, não, era festa de dias. O que é errado não é a festa, é o coração. É o coração que deposita toda a sua alegria numa festa. É o coração que deposita toda a sua esperança numa atividade, numa circunstância, e não em Deus. Por isso é que ele fala, alguém já trocou o Deus verdadeiro? Meu povo troca. Meu povo troca por um feriado, meu povo troca por um programa de TV, meu povo troca por uma atividade, meu povo troca. E aí, quando acontece alguma coisa ruim, culpam a Deus. Nós começamos a falar, o livro é arrependimento, julgamento e restauração. Jeremias foi chamado para o povo se arrepender. Foi chamado para que haja ali uma restauração, porque o julgamento vai vir. Estamos na mesma situação hoje. Estamos na mesma circunstância hoje em dia. Diz o versículo 14. Tranquilo? Dúvida? Porque Israel se tornou escravo. Prestou atenção? Israel se tornou escravo. Ele se permitiu se tornar escravo. Porque ele se distanciou. Não foi um plano de Deus. Não, é que ele se permitiu tomar esse caminho. Ele que foi por esse caminho. Ele que fez essa atitude, esse comportamento. E ele que colheu os frutos. Né? Ele que colheu os frutos. Vamos lá. Olha que importante aqui. O versículo 18, ele é um versículo muito importante para a gente entender a cabeça daquele povo naquela época, que é igual à cabeça do povo hoje. Nós estamos aqui, hoje, dia 22 de fevereiro,
uma possível, eminente, talvez, guerra na Rússia, invasão, tal. Mas olha o que Deus fala para o povo. Versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Que lucro você com os seus tratados, que lucro você teve com os seus tratados com o Egito e seus acordos com a Síria? De que lhes adiantaram as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Percebeu? Percebeu onde estava o coração do povo? O povo, para se sentir seguro, não buscou a Deus. O povo buscou fazer um tratado com o Egito e com a Síria, que eram os países mais poderosos da época. Era como se ele fosse buscar a proteção dos Estados Unidos hoje. Olha, você fez uma aliança com os Estados Unidos, então ninguém vai te invadir. O povo fez isso com o Egito e com a Síria. E o que eles conseguiram com isso? Nada. A gente vai ver que veio Nabucodonosor e levou todo mundo. Na história, eles foram para a Babilônia, naquela leva que, inclusive, foi Daniel. Eles confiaram tanto nos tratados humanos e deixaram Deus a um segundo plano, que eles foram feitos reféns. E Deus está falando, que lucro você teve com os seus tratados? Que lucro você teve com a sua inteligência, com a sua política, com o seu jeitinho? É fulano que vai dar acordo aqui para a gente? Será que é ciclano que vai fazer, que vai nos ajudar? Será que é determinada nação? Se continua assim, vai parar na Babilônia. Porque a segurança do povo de Deus vem de Deus. Maldito o homem que confia no homem. De que lhe adianta as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? O Nilo é muito importante no Egito. O Nilo é extremamente importante no Egito. Porque na época de cheias, ele vai para o redor, assim, nas margens, então ele leva todos os nutrientes. E quando ele volta, ali o solo é fértil, então a plantação é fértil em volta do Nilo. Aí eles colhem. Depois o rio volta a encher de novo, traz mais nutrientes. Então o rio, além da água, ele prepara o solo. Diz que ele é a vida, porque ele leva a água e é ele que leva os nutrientes para o solo e deixa as coisas preparadas para que o povo coma. Mas veja, eu tenho que confiar no Nilo ou em Deus? Nós vivemos numa época, nós estamos vivendo numa época acompanhando aí a represa da Cantareira desce, a represa da Cantareira sobe, a represa da Cantareira vem, e a água vai acabar da Cantareira, nós vamos passar necessidade. Bonito, verdadeiro, lógico, mas a nossa aliança é com Deus. Porque se Deus quiser, a água não seca. Agora, se não for da vontade de Deus, pode chover 200 milímetros por dia que não vai ter água para todo mundo. Acaba Minas e a água não vem. Exatamente. Ai, perdão, Exatamente. Deus. Exatamente. Porque a nossa confiança não pode ser nas coisas materiais. A nossa confiança não pode ser na aliança política. A nossa confiança tem que ser em Deus. E aquele povo foi se distanciando de tal maneira, nós estamos falando de 600 antes de Cristo. Aquele povo foi se desviando, confiando em homens, confiando em alianças políticas, confiando em outras coisas que não fossem Deus para ser feliz, para ter prosperidade. Mantinham um templo, mantinham uma religiosidade, mas não tinha a lei de Deus no coração. Tinha a lei de Deus nas atividades. Eles faziam o que a lei mandava, mas não de coração. Por isso é que Deus fala que vai tirar, né, a lei da pedra e vai colocar a lei no coração. Para que o povo, então, passe a ter essa noção de que não são tratados, não são pessoas, nem são situações, mas Deus. Tudo bem? Dúvida? Pergunta? Mais um pedaço só para a gente parar por hoje. Olha o que diz o versículo 20. Há muito tempo quebrei o jugo que oprimia e despedacei as correntes da sua escravidão. Ainda assim você disse, jamais o servirei.
No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Lembra que a gente falou na semana passada que existia aquele ritual de cultuar deuses, Deus da pedra, embaixo dos montes, embaixo das árvores, eles cultuavam ali. E Deus está falando o seguinte: olha, eu já deixei vocês livres, já despedacei a corrente, e você fala, jamais o servirei. Por quê? Porque o povo às vezes acha difícil servir a Deus. Eu estava vendo um programa ontem na televisão, volta e meia eu gosto de assistir esse programa porque ele me faz pensar muito sobre as coisas de Deus. O programa chama-se Em Busca de Deus. E ontem ele estava fazendo uma cobertura do Islã, e as pessoas andando 40, 60, 80 quilômetros numa romaria deles lá, e uma certa organização, e o povo andando para ver os seus mártires lá, até aí tudo bem, está tranquilo. E o povo mesmo, tinha muitos ali que colocaram no coração abençoar aquele povo. Então, eles davam comida, davam remédios, davam casa para dormir, davam roupa para trocar, davam água. Enfim, o país todo para, e ele chega a determinado momento de falar que 20 milhões de pessoas estavam fazendo essa romaria. E aí eu estava pensando o seguinte: e o cristão? Eles andam 60, 80 quilômetros para ver os mártires dele, para a adoração deles, e o cristão? Muitas vezes não anda 2 quilômetros para ir na igreja ver um culto. Eles se preparam durante o ano para recepcionar as pessoas que vão lá nessa romaria, dão comida, dão fruta, dão água, dão roupa. E às vezes a gente não consegue se preparar ou se organizar para abençoar uns missionários. Então, o que esse texto, nesses 3 primeiros capítulos, deixa bem claro para a gente precisamos conscientizar do quanto nós estamos propensos a nos afastar de Deus. E as consequências que virão desse afastamento. Né? Vem o julgamento. É amor, mas é justo. E lembrar que Jeremias era um homem normal. Família, terra, trabalhava, tinha os seus problemas, e ele se deixou usar por Deus. Até que ponto hoje nós estamos preparados ou dispostos a deixar Deus nos usar? Amém? Perguntas? Ô, Fernando, Hum, você estava falando aí do servir, do andar, né? Mas servir a Deus existe uma limitação, né? Para servir a Deus. Se você não tiver limitação, aí esquece. Porque eu penso assim, né? Se você tem que servir a Deus, você tem que ir pela palavra. Qualquer outra coisa que vem falarem aí tá contraditório. E é o que acontece. Ontem, estava conversando com uma pessoa e eu estava falando da Bíblia, né? Das coisas de Deus. Aí ela pegou e falou assim: Você acha mesmo que o céu vai ser bom? Você acha que o céu vai ser chato? O céu a gente não vai poder fazer isso, a gente não vai poder fazer aquilo. Aí eu olhei e falei assim: Mas o céu não é o melhor lugar que tem? Aí ele falou assim: Ah, eu prefiro essa terra, por incrível que pareça. então, Aí eu fiquei assim, isso me incomodou por demais. Eu falei, nossa Deus, o senhor disse que estava indo lá para o céu para preparar um lugar para a gente, e que a gente entende, que a gente aprende, é que o céu vai ser o lugar mais gostoso. E a pessoa disse que o céu ia ser chato. Não ia ter dança, não ia ter bebida, é umas coisas assim muito doidas. então, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo, né? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o mover dele que vai convencer essas pessoas sobre seus comportamentos, as suas atitudes. Agora, em relação ao céu, né? É importante a gente saber, primeiro, comunicar a mensagem. Né? E às vezes a gente tem que falar a linguagem das pessoas para que as pessoas entendam aquela mensagem. Mas é uma luta muito grande.
muito grande, porque as pessoas que estão apegadas às coisas materiais, elas não estão preocupadas com o espiritual. Porque o espiritual a gente não vê, a gente sente, mas a gente não vê. E essas pessoas, quando elas são apegadas no material, elas precisam ter o toque do Espírito Santo. Elas precisam ter os olhos abertos. E nós, o que nós podemos fazer, podemos e devemos fazer, é orar para essas pessoas, para que o Espírito Santo venha tocar no coração dessas pessoas, nos preparar para poder responder a questionamentos dessa natureza, né? Porque veja uma pessoa que está preocupada em dançar, você acha que ela está preocupada em agradar a Deus? Qual que é a distância dela para Deus? Lembra, nós falamos, Deus é um Deus alegre, é um Deus festivo, Deus gosta dessas coisas. A alegria do Senhor vem, não preciso de álcool. A alegria do Senhor é a nossa força, é no Senhor que vem a nossa alegria. Mas enquanto a pessoa não experimenta isso, ela não entende. E por não entender, muitas vezes ela se defende e critica. Ela nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. E aí entra aquela palavra, levanta, prepara e age. Como que eu posso abordar uma pessoa dessa? Que texto que eu posso mostrar? Ou melhor, como que eu posso exemplificar? Porque também não adianta eu chegar numa pessoa dessa e falar que Deus é bom e chega em casa do papo em todo mundo. Né? Porque eu estou falando uma coisa e estou falando outra. Então eu tenho que saber como abordar as pessoas e me preparar. Mas quem convence, quem faz a obra, é o Espírito Santo. É ele que vai mostrar para essas pessoas. Não, e essa pessoa, ela por alguns anos, ela esteve dentro da igreja. Ela ministrou, ela foi até líder de ministério, tudo mais. Mas, sei lá, houve uma queda grande. Então, eu gosto muito da posição que entende o seguinte, né? Eu sei que é uma posição pesada, tá? Mas eu aprendi até com uma fala do Hernandes Dias Lopes. Se ela não está, é porque talvez ela nunca esteve, né? Então, às vezes, a gente não entende porque quem conhece os corações, Deus, e não somos nós. E nós não somos colocados em juízo em nenhum lugar. Mas, às vezes, vem esses questionamentos. A pessoa ministrava, a pessoa fazia isso, a pessoa fez aquilo e foi para o mundo. A questão é, será que um dia ela já esteve? Né? Quem vai saber é Deus. Quem vai saber é o Espírito Santo. E é ele que vai revelar. Então, é aí que a gente tem que descansar. Descansar na palavra. A nossa parte qual que é? Lembra do semeador? Jogamos a semente. Aonde vai cair já não é uma coisa muito certa, não depende muito da gente. Agora, o solo, nós não temos como influenciar nisso. Porque o solo pode até ser bom, lembra? Mas se ele pode se queimar com as preocupações da vida, o solo era bom, mas as preocupações da vida tiraram. A nossa função é semear. E é difícil. É difícil. Ainda mais numa sociedade atual, é difícil. Não, sociedade atual e assim, você tem que ter cuidado, que você mesmo falou, né? Cuidado com as leis, cuidado com o que o governo está dando força, né? Está dando liberdade. Então, vai ficando pior mesmo. E daqui a uns tempos a gente vai ter que, talvez até falar escondido, não sei, né? Não é o certo. Mas Mas, você lembra que Jeremias estava enfrentando a mesma coisa, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde, minha irmã, paz. Eu só não vou abrir o vídeo, porque o vídeo não abre. Tá bom, fica Tá bom? sossegado. Estou aqui, estou aqui. Tá bem. E Jeremias estava enfrentando a mesma dificuldade, porque o povo estava numa situação e achava que estava tudo certo. Eles tinham templo, eles tinham sacerdote, eles tinham, vamos trazer para o dia de hoje, eles tinham a igreja, eles tinham os pastores, eles tinham os professores de EBD, eles tinham tudo. onde que eles estavam errando, né? Exato, quem está errado, você está louco. Nós temos Estou aqui, Deus, vou na igreja.
Tem culto 3 vezes por semana, tem reunião de oração, tem vigília. Nós não estamos errados, não. Nossa. Só que eles estavam naquela atividade religiosa, né? Se deixaram levar. Lembra? A gente viu agora ainda. Eles estavam botando a confiança dele no tratado com o Egito, porque era o Egito e a Síria que ia dar paz para eles, e não Deus. Só que aquilo era tão comum, mesma coisa hoje. A gente está vendo aí, a Rússia vai invadir, não vai invadir, vai ter guerra, não vai ter guerra, vamos interceder pela ONU. Quantos a gente escuta, vamos dobrar os joelhos e pedir para Deus? Porque não vai ser a ONU. Em primeiro lugar, nós estamos chegando, a cada dia está mais próximo do fim dos tempos, né? A gente não sabe se amanhã, daqui 20 anos, 100 anos, a gente não sabe. Mas cada dia que passa está mais perto do fim. E, no fim, vai acontecer essas coisas mesmo. Jesus já avisou. Guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, maremotos, pais contra filhos, filho contra pai. Nós já estamos avisados. Nós vamos mudar o futuro? Não. O que nós temos que fazer é levar a palavra de Deus para que, através do Espírito Santo, ele mova os corações. Porque a guerra vai vir. Não sei se é essa, se é outra, se é amanhã, depois, se é o ano que vem. A fome vai vir, a sede vai vir, os terremotos vão vir. Já está determinado. A questão é, nós vamos confiar nos homens ou confiar em Deus? Então, era o que Deus estava chamando Jeremias para falar. Chama o povo para o arrependimento. Não tenha medo, você vai ser que nem um muro. As pessoas não vão agredir, não vão ter a melhor sobre você, mas vai ser difícil. E quando a gente vê a vida dele, foi difícil. Né? Não casou, ficou preso, o pessoal chamava ele de louco, o pessoal era contra ele, mas importa agradar a Deus e não aos homens. Então, a lição desses 2 capítulos iniciais de Jeremias e da vida dele é sempre assim: arrependimento, julgamento, reconciliação. A falta de arrependimento leva a uma consequência. Essa consequência é dor e sofrimento. Porque o povo estava mais acostumado, estava mais atento aos desejos deles, e não aos desejos de Deus. Mas ele estava confiando mais nos tratados políticos, na água, no conhecimento, do que confiando em Deus. E deu esse problema. Certo? Dúvida? Não, nenhuma. Não é nada parecido com os dias de hoje. Não, né? Nem um Nadinha. pouquinho. Não, nadinha. É fato hipotético. A única diferença é que isso aqui já foi, sei lá eu quantos anos atrás, e o que está vindo para a gente, assim, aqui eles estavam mais longe de Deus, hoje a gente está mais perto da vinda de Deus, né? Exatamente. Essa assim, é a única... E mesmo assim o povo ainda continua errando. Oh, Jesus. Porque ali Jeremias escreveu ali por volta de 550, 600 antes de Cristo. Aquela faixa ali. E o povo, para a época, eles tinham, né, tecnologia, eles tinham conhecimento, tinham política, tinha tudo de bom. Só não falava para que Deus, né? Mas o resto eles tinham de tudo. E houve a consequência, a gente vai ver que eles foram para a Babilônia, houve o exílio, houve o problema, depois eles ficaram 400 anos de silêncio, os profetas não falaram, até a vinda de Jesus, depois que o João Batista falando de Jesus. Mas é tudo consequência do comportamento. Então, levanta, prepare e haja. Certo? Semana que vem é carnaval, nós não faremos. Na outra terça-feira, depois do carnaval, aí a gente faz do 4 até o 12. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Pai, obrigado por essa oportunidade, pela sua graça, pelo seu amor, pelos meus irmãos. Que essa palavra possa realmente, ó Pai, transformar nossas vidas, mudar nossos corações e sermos servos dispostos a servir ao Senhor,
para exaltar e engrandecer ao seu santo e bendito nome. E que nós possamos, ó Pai, estar sempre no centro da sua vontade. Abençoe agora, meus irmãos, que eles sejam tocados pelo seu Espírito, tenham um dia, um resto de dia abençoadíssimo na sua presença, e possam ouvir a sua voz e fazer o seu querer. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe, meus Obrigado, amados. Fê. Tchau, Cuquinha. Tchau, Simone. Tchau.